Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, que Deus abençoe. Olha, estamos aqui em mais um momento para uma breve reflexão com um versículo para edificar e fortalecer a nossa fé e também para nos instruir com sabedoria de Deus. O versículo de hoje encontra-se no livro do profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 3. Quero ler com vocês. O povo de Israel será entregue a seus inimigos, até que a mulher em trabalho de parto dê à luz. Por fim, seus compatriotas voltarão do exílio para sua própria terra. Glória a Deus, irmãos. O profeta Miqueias, como muitos outros profetas, profetizou o cativeiro babilônio. A diferença do profeta Miqueias é que ele anunciou essa ordem, um motivo naquilo que se referia ao cunho, ao âmbito social, por causa dos falsos profetas, por causa dos falsos líderes e por causa de pessoas ricas que oprimiam os pobres. Mas nós percebemos algumas coisas nesse versículo que promete justamente isso, que fala justamente isso, de um tempo de exílio, mas que por fim haveria a restauração. E pensando nisso, quero compartilhar com vocês o que eu aprendo. Fala primeiro assim, o povo de Israel será entregue aos seus inimigos. Então, irmão, o que nós aprendemos? É que o povo inteiro será entregue. Não somente aqueles a qual causaram o dano, não somente os falsos profetas, não somente os líderes corruptos, não somente aqueles que oprimiam os pobres, mas aqueles que também eram oprimidos. E o motivo é bastante simples, porque deram ouvidos a quem não deveriam ouvir, seguiram quem não deveriam seguir, apostataram da fé. O grande motivo de Israel ir para o exílio babilônico foi a apostasia da fé. E muitas vezes, quando nós deixamos de ouvir a Deus para ouvir outras pessoas, nós somos acometidos pelo mesmo julgamento, pelo mesmo juízo que Deus está determinando sobre aquelas pessoas. Até que venha a revelação, e é o que eu vou falar. Mas o grande motivo aqui deles serem entregues era justamente esse que Miqueias está anunciando, principalmente a opressão dos mais fracos. E nós vemos bastante isso acontecendo. Pessoas mais instruídas não querem que pessoas menos instruídas se instruam em conhecimento para que possam ser facilmente dobradas. E quem não conhece a sua identidade, quem não sabe quem é em Deus, é uma presa fácil para o inimigo. Por quê, irmão? Porque a intenção de Deus é ficar perto de nós, mas como os israelitas queriam partir por aquele caminho, o que Deus fez? Simplesmente se afastou. E a obra, a consequência disso é justamente se entregar pelos inimigos, um duro cativeiro. Mas na segunda parte ele mostra o que aconteceria, porque é um processo de refinamento. Ele fala, até que a mulher em trabalho de parto dê à luz. E isso aqui é uma figura que o próprio Senhor Jesus, ou seja, uma analogia, uma parábola sobre um milagre. Todos que geram um milagre geram um filho, ou seja, passam por bastante sofrimento. O filho, antes de nascer, irmão, ali na barriga da mãe, ele gera bastante dor e bastante incômodo, a ponto que nos últimos momentos a mulher, ela precisa ir no banheiro várias vezes durante a madrugada, quase não consegue dormir e quase também é dominada pela ansiedade. Se não fosse o milagre da vida e aquela questão de ver a criancinha ali de frente, os olhos, ela provavelmente ficaria lembrando daquela dor muito tempo. Mas quando ela vê a criança, ela lembra da dor. E é justamente isso, porque quando a criança se manifesta, é justamente aquilo que Deus remete ao milagre, à luz. E nós sabemos que em João 9,5 o Senhor Jesus é a luz do mundo, ou seja, a manifestação do milagre, a manifestação, a encarnação da palavra de Deus. É quando a palavra de Deus, nós estamos de frente a frente, ela está se cumprindo. Ou seja, antes, aquilo que era encoberto, aquilo que estava dentro da barriga e não era possível ver com os nossos olhos carnais, mas que nós sabíamos que estava sendo ali gerado dia após dia e até alimentamos com as nossas orações, alimentamos com os nossos jejuns, com as nossas súplicas a Deus e com a nossa comunhão a Deus, vem se manifestar, se revelar. A luz sempre fala da revelação. Então todo sofrimento em Deus tem propósito. Eu quero repetir, todo sofrimento em Deus tem propósito. E o que aconteceria seria a restauração de tudo. Não foi um período fácil para Israel, irmão. Mas Deus fala para eles que por fim seus compatriotas voltarão do exílio para a sua própria terra.
ou seja, se apossariam da terra da promessa novamente, entrariam, teriam bastante trabalho? Sim, irmão. Sim, minha irmã. Por quê? Porque o inimigo deixou tudo destruído. Isso é quando nós, principalmente aqueles que conhecemos a palavra, e o exílio babilônico fala daqueles que foram libertos por Deus e que em algum momento, por algum momento de arrogância ou de ingratidão, resolveram deixar os caminhos do Senhor. É o chamado aí no meio pentecostal do crente desviado, aquele que desviou os caminhos do Senhor. Ou seja, ele já conhecia o Senhor, Israel já tinha entrado na terra da promessa, mas o Senhor está falando que se alimentar essa criança, se alimentar essa mulher em trabalho de parto completamente, haverá a luz e ela será colocada novamente no lugar da terra da promessa. E essa é uma promessa do nosso Deus e nós podemos confiar no nosso Deus. Por quê, irmãos? Porque o nosso Deus, ele é bom e tudo que vem dele é o que Jesus Cristo expressa: desfazer as obras das trevas, gerar em nosso coração arrependimento e nos levar a uma vida de santidade que fala da evolução do homem, a maturação do homem perfeito. Por isso nós podemos crer que as promessas de Deus se cumprem, e esse é um dos muitos motivos, sem falar na cruz. E pensando nisso, quero deixar um versículo para vocês que está em Isaías capítulo 43, versículo 13, que diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? E pensando nisso, vamos orar. Ore comigo, meu irmão. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, o meu irmão, a minha irmã, que esperam um milagre e que precisam, Pai, também mudar os seus caminhos, que o irmão Alisson precisa mudar os seus caminhos, olhar mais para o Senhor, priorizar o Senhor, levar o Senhor a sério. Nós queremos declarar que nós levamos o Senhor muito a sério. Sonda o nosso coração e vê se há algum caminho mal, alguma coisa que nós precisamos corrigir, antes mesmo de nós sermos jogados no exílio, Pai. Mas que esses momentos de solidão e isolamento sirva-nos, Pai. O sofrimento provocado pelo exílio sirva-nos para nós refletirmos e cumprirmos aquilo que é o Teu propósito, gerando assim um milagre para a glória do Teu reino, um milagre para a glória do Teu nome, para a glória do nome de Jesus Cristo e para a glória do Pai e do Espírito Santo de Deus. É o que nós Te pedimos e oramos hoje, Pai. Oramos para que o Senhor nos conduza durante todo esse processo, em nome do Senhor Jesus. Agindo Deus, meu irmão, quem impedirá? Ou a pergunta certa seria: agindo Deus, quem poderá ir contra ou invalidar? Que Deus abençoe os irmãos, que vocês possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Mestre. Tchau, tchau.